Salve, salve, jovens! Está começando mais um The Briefcast. E nesse terceiro episódio da segunda temporada, a gente vai falar de future washing. Essas tendências que são cada vez mais ágeis e difíceis de acompanhar e que mesmo os recortes geracionais ou demográficos não se mostram tão eficazes para mapear novos comportamentos. Ainda assim, empresas e marcas seguem na busca pela antecipação ou até criação de tendências para se mostrar ao mercado com um filtro bem inovador. Mais do que realmente conseguir, o que elas querem é parecer. As marcas vendem ideias de futuro, mas na verdade, às vezes elas estão perpetuando ideias saturadas, ideias esgotadas e até vazias. E para me ajudar nessa tarefa, hoje eu tenho, como sempre, o meu parceiro, Rafa Comenali, palestrante, antropólogo organizacional, facilitador, consultor e também, gente, eu nunca falei isso, mas ele também tem letramento em futuro, certo? Em futurismo? O que mais? Cool Hunting? Cool Hunting, fiz algumas coisas aí. Mais um assunto que você domina, é isso? Eu enrolo. A gente vai ver ao longo. Eu adorei nessa introdução, eu adorei filtros e tal, adorei nessa introdução. Gostou? Gostei, bom texto, boa redatora, parabéns. Boa, fui eu mesmo, obrigada. Então ótimo. tá boa. E ao meu lado a gente tem o nosso especialista da temporada, que já é um grande conhecido aqui do The Briefcast, Marcelo Grippa, jornalista e cofundador do Futuros Possíveis, uma plataforma de geração de inteligência e discussões sobre futuros. Tudo bem, Marcelo? Oi, Esté, tudo bem? Rafa, você que nos assiste, muito obrigado, um prazer sempre estar aqui com vocês, e agora em vídeo. Agora em vídeo, todo mundo tá reconhecendo essa voz, gente? Espero que sim, né? Poxa, por foram favor. Várias edições, né? Você foi meu parceiro de anos, né, de The Briefcast, quando ainda não tinha vídeo, era só podcast, enfim, a gente já tem uma longa jornada aí também, e hoje você vai nos ajudar aqui a elaborar esse assunto. Muito legal. Mas antes eu tenho só um lembrete, porque nessa temporada a gente tem outro parceiraço, que é a Kaspersky. E a minha dica de hoje é que no plano da Standard da Kaspersky é possível se blindar de vírus, de firewall, além de proteger seus pagamentos e tudo isso sem travamento e por um precinho bem camarada, que a gente vai deixar tudo aqui no link da descrição do vídeo. Então bora lá começar para falar sobre future washing? Bora. Vamos começar com os conceitos, que todo episódio a gente começa com um conceito de Rafael Comenali, que é nossa grande enciclopédia aqui. E aí eu quero saber, Rafa, o que é tendência? Como que a gente consegue contextualizar o pessoal do que é tendência e aí também o que é futurismo? Porque eu acho que uma coisa às vezes fica ligada à outra e não necessariamente é igual, né? Tá, eu vou tentar, porque não é exatamente simples, mas eu vou tentar, inclusive, expandir um pouco o espectro dessa nossa retórica aqui. Tá. Acho que a gente pode primeiro pensar o que é moda. Não no sentido da moda. Sim, da não roupa, moda de né? roupa, não, sim. exato. Do mas que está na moda, né? Isso. Não, na verdade é do que está na moda, não da moda da roupa. É o hype, sim, é o hype. É isso. É o que tá no hype. É Pra você que está nos escutando, tá excelente a discussão. Tá muito bem. Então, vamos lá. A moda é o que vem e vai. Tipo o anel da Jade. No clone. Sim. Quem é um pouco mais novo não tem essa referência, busca no Google. É tipo esmalte azul. Sim, tá? sim. Paleta mexicana. Paleta mexicana. É um clássico. Aí a gente tem as ondas que vêm e vão, né? Então elas ocorrem, elas ficam um pouco, e aí elas podem voltar, elas podem não voltar, e etc. E aí a gente tem a tendência. A tendência geralmente ela tem um ciclo de vida maior, ela vai fazendo um corte mais transversal da sociedade, olha para consumo, olha para comportamento, olha para tecnologia, e aí ela vai, na verdade, transformando de alguma maneira a forma como as coisas se dão, ou como as pessoas reagem, ou como as pessoas, enfim, respondem a determinado estímulo. O mais interessante é que uma tendência possa se desdobrar numa nova tendência e numa nova tendência, ou ainda assim tendências podem se cruzar. Quando a gente fala em futuro, ou em futuros no plural, e aí eu preciso dar o devido crédito ao Thiago Matos, meu grande mentor e futurista e etc., que trouxe essa parada para o Brasil. Ele que sempre falou muito em futuros, porque não existe um futuro, né? O futuro da humanidade vai estar em qualquer coisa entre a utopia de tudo perfeito e a distopia. Eu costumava falar da distopia ser o exterminador do futuro. Mas é como eu trabalho muito com trainee e estagiário, eu tive que trocar por The Walking Dead. Não, eu acho que tem outros, Divergente e outros vários Pode ali ser, que são eu distópicos não via as super séries do Detergente, eu não via as séries. Detergente tem vários. E aí, quando a gente pensa em futuros, a gente está pensando em projeções de cenários possíveis a partir de sinais não necessariamente de presentes, mas também de sinais de futuro que a gente pode tentar fazer um olhar para trás, mas isso eu falo depois.
Mas eu tenho uma pergunta já sobre o futuro, que a gente tava falando até antes. Quando a gente fala de futurismo, a gente tem que ter essa... Como é que fala? Essa... Habilidade? Não é essa habilidade, esqueci a palavra, gente. Esse compromisso. É. Esse compromisso de que vai acontecer, de que vai realmente virar aquilo que a gente tá imaginando que vai virar, ou é só pelo exercício de pensar futuro? Acho que nem uma coisa nem outra. Se a gente for pensar basicamente num funil de futuro, ou pelo menos numa das abordagens de funil de futuro, depois a gente bota a fonte lá embaixo, a gente vai pensar em futuros que são possíveis, tudo é possível. Já disse da outra vez do programa da Eliana, inclusive, tudo é possível. Aí depois a gente pode pensar em futuros que são plausíveis, então onde há uma plausibilidade daquilo acontecer. Depois a gente pode trazer um novo filtro, que são os futuros que são prováveis de acontecer. E aí a gente pode pensar nos futuros desejáveis ou nos futuros preferíveis. Mas eles também não são pensados ou projetados... Pra falhar. Não, não sei se tem isso de falhar ou não. Eu acho que no final das contas é você conseguir entender que caminhos ou que ações você pode tomar hoje para a construção do seu futuro preferível ou para combater um futuro não preferível. Tá. Mas eu particularmente não acho que a lógica seja as pessoas falam muito ser future proof, tipo, será prova de futuros. Na verdade é você construir futuros ou possibilidades de futuros, mas a partir de evidências, por menores que elas sejam, e aí você tem diferentes espectros de evidências que você pode considerar para fazer essas elaborações de futuro. Mas eu não acho que é um compromisso de fazer dar certo, de fazer dar errado. Como a gente vai falar do washing já, eu acho que tem muita gente, inclusive, que finge que aquele é o futuro, pega duas coisas, junta e fala, tá bom, esse é o futuro, eu vou fazer isso, vou apostar e beleza. Não tem tanta evidência assim, mas vou jogar. Ou pelo contrário, como tem muita evidência de que isso está acontecendo, isso é uma coisa muito óbvia, então, eu vou jogar isso e vou fazer acontecer. Então, como tem muita realidade, a gente fala muito de realidade aumentada, vamos pensar algum tempo. A gente fala muito de realidade aumentada, existe uma questão na crise do varejo por loja, enfim, toda a estrutura logística de varejo online, pronto, temos provadores virtuais. Isso é uma conexão meio que até óbvia. Eu diria que preguiçosa. Sim. Não tem muito estudo, digamos. Disseram que eu tenho que ser mais polêmico, então eu vou falar que é preguiçoso. Tá certo. Ô Marcelo, agora me fala, quando você fala de futuros dentro dos futuros possíveis, você me falou assim, a gente não tem essa característica de falar sobre o que vai acontecer, mas o seu lado é realmente entender o que tá pulsando no momento, né? Como é que é o trabalho de vocês aí nesse sentido? Isso, bom, a Futuros Possíveis é uma plataforma de geração de inteligência e discussões sobre futuros, né? Como você introduziu. Nosso objetivo principal é democratizar as discussões de futuro, porque a gente entendeu, antes de lançar a iniciativa, havia um incômodo nosso de que o futuro, da forma como ele era apresentado, ele chegava muito antes para um grupo seleto de pessoas, e a gente acabava, até como jornalistas mesmo, acabávamos pregando para convertido, né? Então falando de tendências para quem já sabia de tendências. Eu gostei dessas qualidades que você falou de futuros aí, inclusive antecipando, né, futuros possíveis. E vou trazer mais algumas. O futuro, acima de tudo, ele é inevitável, né? Vamos combinar que a gente pode ou não estar nele por uma série de motivos aí, mas ele vai acontecer, né? Então, por uma essência básica, as pessoas e as empresas acabam se preocupando ou traçando cenários. Eu acho que isso é uma questão meio que humana ali. Na Futuros Possíveis, levando em consideração esse contexto de democratização dessas narrativas de futuros, a gente sempre parte do presente, do passado, do presente, para inferir futuros. Então não é um trabalho de adivinhação de futuros, né? E a gente é guiado por 4 palavras essenciais nessa história. A primeira você já falou, são evidências, né? Dados, no caso. Nós produzimos pesquisas com parceiros para entender o que está acontecendo na sociedade, em várias esferas, né? Já estudamos esse ano o futuro, já investigamos o futuro do trabalho, futuro das apostas esportivas, um tema muito quente, online, apostas esportivas online, e futuro dos esportes e da atividade física. Depois dessa coleta de dados, a gente entra com contexto. No nosso entendimento, é muito importante você traçar cenários de futuro com base em contexto, né? Porque os países são diferentes e dentro de um mesmo país, do tamanho do Brasil, por exemplo, as realidades são muito, muito distintas. Então você tem evidências, você tem contexto, você tem repertório.
Essa é uma palavra essencial também que está na boca de qualquer especialista que vai falar sobre o futuro do trabalho, especialmente. Por que repertório? Porque a gente precisa beber de várias fontes para poder formar visões, contextualizar essas visões e a partir disso propor para as pessoas, né? Então, essa é uma etapa que nós fazemos na Futuros Possíveis depois de rodar pesquisa, né? Nós construímos um material em texto e depois em vídeo com base nos dados e ampliando para o repertório. E para fechar, tem uma palavra que também para mim é essencial nesse exercício de futuro, que é diversidade. Diversidade de ideias que só é possível através de diversidade de pessoas, né? A gente entende que sem diversidade de pessoas fica muito difícil você falar de futuro, porque voltando lá no início, senão você vai estar sempre pregando para convertido. Sim. Ou você vai para aquelas ideias vazias que a gente comentou também na introdução, né? É que o Marcelo falou duas coisas que me chamaram muita atenção, que me lembraram duas referências. A primeira delas é uma frase, e agora eu não sei se é do Kevin Kelly ou se é do Thomas Friedman, ou se não é nenhum deles. A gente vai descobrir e colocar lá embaixo. Que é: o futuro já está aqui, ele só está mal distribuído. Que eu gosto bastante dessa. E uma discussão sobre descolonização de futuros. Porque aí também tem um pouco de quem é que está fazendo essas projeções de futuros. E que está diretamente relacionado ao letramento de futuros que você comentou, né? Se as pessoas não têm acesso ao que está sendo discutido... Exato. Elas provavelmente vão chegar depois, e quem chega depois fica marginalizado. Exato. Eu tenho uma amiga de quando eu fiz pós de antropologia, a Monique, maravilhosa, e ela tem uma ideia, gente, será que eu tô contando? Acho que eu não posso contar a ideia da Monique, mas ela queria trabalhar, a Monique é uma mulher preta e estava querendo trabalhar, enfim, com uma relação entre inteligência artificial e projeções de futuros a partir de lentes afrofuturistas e tal. A gente, inclusive, se encontrou na SXSW e, enfim, eu tinha acabado de sair de um painel sobre desenho de equidade a partir de lentes afrofuturistas. Mas que quando a gente pensa em contexto, em diversidade, houve uma questão muito interessante. Obviamente, era um painel todo de pessoas pretas, de diferentes lugares, diferentes instituições, mas que tinham aí uma abordagem bastante interessante. Eles tinham até uma metodologia, um frame, eles e elas, sobre como que a gente pode então fazer esse desenho a partir de afrofuturistas. E obviamente na plateia, muitas pessoas pretas também. E aí naquela época, naquela edição, um banco, que eu só vou dizer o nome se eles nos patrocinarem, estava oferecendo, era patrocinador master do SXSW, e será que todo mundo sabe o que é SXSW? Acho que sim. A gente já falou, South by Southwest, você já falou em outro episódio, mas pode contextualizar. Então, só pra gente explicar pra galera, o SXSW é um evento que começou como um evento de música, depois migrou para cinema, depois migrou para interatividade ou inovação, e depois migrou para educação. E abrange essas 4 dimensões, começou ali mais ou menos em 85, 86, enfim, disputando com Nova York algumas questões relacionadas ao jazz, a música e tal. E aí eu tava nesse painel, então, sobre desenho de equidade a partir de lentes afrofuturistas, e obviamente as pessoas do painel eram pessoas pretas. E aí tinha uma menina brasileira na plateia, como a maioria das pessoas eram pretas, estavam assistindo, mas havia brancas, pelo menos tem esse conforto, né? Enfim, eu tava lá, e aí ela perguntou para eles e para elas: tá bom, mas o que vocês querem fazer com o Global South, né? Qual que é a ideia de vocês? Eram todos americanos. Em relação ao Global South, ela falou. Aí a menina ficou olhando para ela e falou assim: mas como assim, né? Sul global. Aí uma outra menina virou e falou assim: o resto do mundo, que não seja os Estados Unidos. E aí ficou um puta de um climão, mas assim, até numa discussão nesse sentido, o contexto, né, o lugar da onde eu vejo, não é só o lugar da diversidade, existem outras questões, Sim. outras dimensões que precisam ser sobrepostas para que a gente possa, obviamente, construir ou projetar possibilidades de futuros mais democráticas, porque eu acho que o que o Marcelo traz que é importante qual é o processo de democratização para que a construção seja coletiva e que não seja de uma corporação, porque se os futuros foram construídos pelas corporações, vai ser goela abaixo, né? Eles servirão aos interesses das corporações. Por isso que eu vim com a camiseta escrita futuro pra quem? Futuro pra quem, olha, exatamente. gente, já tem muito bom. E, gente, como que, aí dentro desse contexto de washing que a gente tava falando, tudo bem, existem os recortes, né? Enfim, existe essa questão,
Mas existe também o ponto que as empresas, elas precisam necessariamente olharem para o futuro, pensando em construir uma tendência, em achar a sua tendência, ou elas podem ser levadas, e tá tudo bem elas serem levadas por uma tendência. Porque o que a gente fala, o que a gente vê muito aqui, quando a gente começou a pesquisar, são empresas que elas se sentem na obrigatoriedade, às vezes, ou de criar, ou de surfar uma tendência, ser um early adopter ali, sem necessidade. Meio vazio, né? Sem o propósito que tanto se fala hoje em dia. Como que vocês veem isso, assim? Eu vejo que as empresas, elas têm algumas dimensões nas quais elas atuam, né? Na essência, ela precisa de um bom produto de qualidade no atendimento para o cliente dela, né? Isso não necessariamente tem a ver com tendência. Tem a ver com você fazer bem a sua lição de casa, né? Mas é claro que o mundo evolui. E à medida que o mundo evolui, novas demandas vão surgindo. A gente pode falar, por exemplo, da demanda por produtos mais sustentáveis, né? Que vira uma questão aí importante na esteira de planejamento estratégico das empresas, né? Uma empresa desconectada, por exemplo, de questões climáticas hoje, ela tende a ter um impacto negativo na sua esteira, né, de negócio e tende a perder cliente ou ser menos relevante no futuro. Então eu acho que tem esses dois pontos. Agora, a tendência, quando ela está vinculada à tecnologia, por exemplo, né, surgiu uma nova rede social, surgiu um novo movimento, aí eu acho que precisa avaliar com cautela mesmo. Não acho que sejam todas as tendências, tecnologia por si só seja uma tendência que precisa ser seguida. Eu acho que precisa ter fundamento e, acima de tudo, estar conectada com o propósito, com os objetivos de negócio das empresas, porque senão fica vazio, fica um discurso vazio mesmo. Eu lembro que a gente estava conversando antes aqui, você fez um comparativo que eu adorei, que você falou, você entrar no Clubhouse, que algum dia foi tendência, ok, porque é só você fazer uma conta, né? Aí qual foi o outro que você falou? Não, é que tudo depende também do custo de embarcar nessa tendência, né? Você entrar no Threads, que é o rival do Twitter, ou você entrar no Clubhouse, basta você criar uma conta. Agora, você entrar no metaverso e criar uma balada ou uma empresa para você reunir as pessoas ali, e se o seu time te demandar investimentos de milhões de reais, não faz tanto sentido. Talvez seja bom assim. você rever o seu exercício de futuro. Essa história do meta, eu vou responder a sua pergunta ao contrário. Ok. Que é uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas e eu não tenho a resposta. Na verdade, eu tenho a resposta mental, mas eu vou deixar você. Eu tenho a minha própria resposta mental, que é: o Facebook virou meta porque o metaverso era muito forte? Ou ele virou meta para empurrar o metaverso ser muito forte? Eu acredito que é a segunda opção, né? Eu vou deixar aí para vocês. Eu acredito que é a segunda opção, até pelo poder de influência que eles têm no mundo com pessoas físicas e empresas, né? Eu vou deixar a reflexão, mas agora respondendo o que você perguntou sobre... Você queria falar sobre isso? Queria. Talvez depois. Talvez depois? Pode ser. Eu acho que sim, toda empresa deveria olhar para futuros, no plural. Agora, nem tudo que eu olho de futuros deveria ser seguido, aplicado, exatamente, né? Até porque tem futuros... tem coisas que não são aplicáveis, tem coisas que não tem a ver com o seu modelo de negócio, tem coisas que podem vir ser um modelo de negócio. Eu acho que a questão é que não importa qual é o seu segmento, não importa, eu estou sendo bem categórico, polêmico, que há uma grande probabilidade de que você será afetado por algum tipo de mudança comportamental, social, tecnológica, ou provavelmente a soma disso tudo. Então vamos pensar numa mineradora. Falar, mineradora, gente, minério. Não muda tanto assim. Isso, não muda tanto assim, né? A gente não sabe, não sei. É um elemento. E se a gente conseguir produzir algo que substitua o minério de uma outra forma? Ou, como é que a gente pensa em trabalho remoto para mineração? Como é que a gente pensa em mais segurança ao trabalho para mineração? Como é que a gente pensa em sustentabilidade para mineração? Então, há uma série de elaborações, há uma série de reflexões que todos os mercados podem e devem fazer acerca da construção de futuros, inclusive para que esses mercados possam também colaborar para atender as demandas que vão surgindo a partir da mudança da sociedade, que a gente já sabe do clichê que é acelerado. Então, sim, eu acho que toda empresa deveria olhar, mas nem tudo que a gente olha a gente deveria fazer. E às vezes eu posso olhar e não querer embarcar, mas eu não embarco
porque eu pensei sobre e não que, tipo, não tô afim. Acompanhar a tendência é uma obrigação. Não só de empresa, como de pessoas que querem, por exemplo, se manterem competitivas no mercado de trabalho. Eu me lembro de 2 entrevistas diferentes que eu fiz com lideranças, né, de empresas, e eu vi dois conselhos interessantes sobre isso, né? O primeiro deles era assim, não importa o lugar, tem alguém em Hong Kong, em Berlim, em Buenos Aires, em Nova York, querendo fazer um trabalho melhor do que existe hoje ou do que a sua empresa faz. Então a sua briga é para estar sempre revendo seus processos para tentar melhorar, né? E a segunda dica era assim, você pode ser a empresa mais inovadora do mundo, mas se o seu concorrente descobrir como fazer algo na metade do tempo que você, ou você acompanha, ou você perde espaço para ele. Então, simples assim. E que não é uma grande inovação, né? Tipo, otimizar tempo. Sim. Né? E no fim das contas pode mudar o jogo completamente. Não é uma inovação digital, mas é uma inovação, uma melhoria importante de... Talvez alguma inovação foi aplicada para ele conseguir, né, diminuir o tempo. Exato. Mas isso é super interessante, porque a gente está falando, então, que talvez o que o mercado esteja pecando em algum momento, quando a gente fala de washing, é de aplicar uma tendência, talvez, de uma forma muito macro na sua ideia. E, no fundo, são recortes do que você pode fazer ali dentro da empresa em alguns aspectos, né? Então, por exemplo, você falou, eu vou olhar, então, a segurança do trabalho, eu posso olhar para uma tendência ali, eu posso olhar para uma tendência na gestão de pessoas, eu posso olhar uma tendência na parte de vendas, na esteira de produção, mas eu não preciso necessariamente ter ou criar ou me apropriar de uma tendência para mudar o core do meu negócio. Não é sobre isso, né? Pegando carona na gestão de pessoas que você falou, por exemplo. Na Futuros Possíveis, a gente fez a pesquisa sobre o futuro do trabalho, né, no começo desse ano. Essa pesquisa, inclusive, está disponível em futurospossíveis.com.br, download gratuito. A gente deixa o link aqui embaixo. Exato. São mais de 40 páginas em que a gente coloca todos os dados, a curadoria e inteligência do que a gente traz ali. E tem várias ideias que surgem a partir das perguntas e das conversas que a gente faz. Uma delas era em relação à capacitação. Então, essa pesquisa, que ela foi coletada em fevereiro desse ano, do ano passado, ela traz uma descoberta bem interessante. Quer dizer, naquele momento que o ChatGPT não era tão comum ainda no Brasil, não se falava tanto, o maior receio das pessoas não era ser substituídas por uma máquina, era ser substituída por uma pessoa que entenda melhor de tecnologia do que elas. Então isso dá um estalo de insight, a empresa que investir em capacitação pode sair na frente. A partir disso ela faz mudanças internas e consegue embarcar numa tendência. Não é sobre aplicar o chat GPT, mas sim ensinar as pessoas a usarem melhor, né? Eu não sei se eu concordo com a questão de que a tendência pode ou não mudar o modelo de negócio. Que eu acho que ela pode, às vezes deve. Não necessariamente ela muda o valor que eu estou vendendo. Eu vou tentar dar um exemplo. Postos de combustível. No mundo de carros elétricos, eu vou precisar de postos de combustível? Ou a gente vai abastecer os carros em postos, tipo, eu estar no meio da rua e eu vou parar para ligar meu carro na tomada, ou eu vou ligar ele em casa, ou vou ligar ele no estacionamento público, ou enfim, no shopping, ou onde quer que seja. Mas uma empresa que tem postos de combustíveis pode tentar revisitar o seu modelo de negócio, ou como vai entregar uma proposta de valor. Afinal de contas, um posto não é um lugar só que você abastece. Você faz várias outras coisas no posto. Né? Você compra. E até dizem que grande parte do faturamento hoje em dia são nas lojinhas. Isso, né? a gente tem até uma joint venture da Raizen com a Fenza do Oxo, ou Osho, como vocês preferirem, que se todo mundo olhar, é uma ideia de uma loja de conveniência fora de um posto. Então, eu acho que há, sim, maneiras de você tentar, a partir de tendências. Eu acho que é sempre importante pensar que é na combinação de tendências, que a gente está falando, contexto, diversidade, tecnologia, comportamento, não dá pra... Eu acho que a falha, o washing, olhar para uma coisa só. Então, eu não sei se eu não me tinha me feito clara, mas eu acho que o ponto é justamente esse, porque o que eu entendo é que o washing se dá quando você fica nessa ânsia de olhar para uma coisa só, eu preciso mudar o core do meu negócio para eu me inovar. Não é só sobre o core do negócio, né? É isso que eu tô querendo dizer. Às vezes é sobre
coisas correlatas ali que vão fazer o core do seu negócio mudar. Mas não é tipo assim, agora eu vou criar um novo iPhone. Às vezes não é sobre isso, né? Tipo, eu não vou identificar o que vai ser o próximo grande gadget e aí eu vou sair na frente. É porque eu acho que a gente cai numa armadilha de vincular a tecnologia. Sim, pode Na ser. maioria das vezes. É. E eu acho que na minoria das vezes é disso É do sobre que tecnologia, é né? sobre tecnologia. É até tecnologia como meio, não como fim, mas eu não acho que o lance seja assim, então uma empresa precisa criar uma tendência. Ela precisa conseguir ser capaz de projetar possibilidades de comportamentos de consumo ou de possibilidades do que as pessoas vão entender como status quo para começarem a direcionar os seus esforços para esse sentido. A Box, eu vi uma vez uma apresentação deles muito interessante, eles falavam sobre um futuro que era mais tático, um futuro que era estratégico e um futuro que era de visão. Eu gostava muito dessa lógica deles. Então também acho que tem Faz aí muito mais sentido. linhas do tempo que são interessantes. Eu, pensando aqui, eu não acredito que a tendência ela seja criada artificialmente, proativamente. Concordo. Né? Você não chega pra pessoa, ou não deveria, forçar a pessoa a Agora querer eu vou usar usar aquilo. essa saia, É aquele a minha negócio, tendência. é aquilo que a gente já conversou. Em 2014 eu tive a oportunidade de experimentar o Google Glass. Achei incrível, mas não queria usar. Tanto que não uso até hoje. E ninguém usa. Eles Isso. tentaram, muitas tentam gerar demandas de tendências, né? Mas aí sim. que tá, é aquilo que o Rafa falou no começo. A demanda, ela vem de comportamento, de movimentos, de mudanças de estruturas sociais. A partir dali, o mercado cria condições para tangibilizar essas tendências. É claro que ninguém vai fazer passeata na rua pedindo um novo iPhone. Não é isso. Mas a área de inteligência da Apple, por exemplo, que estava captando tendências, ele estava captando possibilidades, insatisfações dos consumidores antes de lançar o iPhone, provavelmente pensou nisso. Pô, e se a gente juntasse um tocador de música, um celular e internet numa interface mais agradável? Será que não dá certo? Né? E a partir disso, e aí o preço é sempre o contrário, né? Primeiro você oferece, você investe, você cria o produto, coloca. Aí as pessoas vão decidir se elas vão usar ou não. Não é o contrário. De falar, agora você precisa de um iPhone, compre. Porque no final das contas é isso. Eu criei um telefone que eu tenho uma interface que eu não tenho um teclado físico, então ela me permite ter diversas funcionalidades a partir de aplicações. Fim. Mas se as pessoas vão adotar, não vão adotar, eu não enfio o iPhone igual abaixo. Cara, deu super certo, etc e tal. Mas, mais uma vez, tem a ver com comportamento. Ninguém vai sair de Google Glass na rua. Não. Por quê? Porque é ridículo. Assim como há anos, né, existe a tentativa de emplacar os óculos com realidade aumentada. E no meu entendimento, eles podem ser muito úteis para determinadas aplicações. Isso, concordo. Mas eu não quero passar 10 Qual horas que do é a meu dia... aplicação no meu dia a dia, eu né, não quero. como pessoa? E aí que a tendência vai transformando a tendência. Tá, então vamos supor que uma criança passe 6 horas por dia no óculos de realidade virtual. Aí você pega a mãe dessa criança e fala, não deixa. Então, mas tudo bem. Vamos supor que esse é um novo iPad. Vamos supor que esse é um novo iPad. Sim, mas aí pelo amor de Deus, também 6 horas no iPad não dá. Tá bom, 2 horas por dia. Não, o problema não é a carga horária. O problema não é a carga horária. Mas vamos supor, quais são as consequências para essas crianças? Qual é a tendência de comportamento? Qual é a tendência social? Qual é a tendência cognitiva? Qual é a tendência sensorial, espacial? Então, eu acho que o trabalho, ele é muito mais no sentido em você conseguir fazer... O Thiago falou uma coisa que eu adoro, que é assim, se você tacar uma pedrinha, você tem uma tendência, ela faz várias ondinhas. Mas se você tacar várias, são quando essas ondas se cruzam que você começa a ter cenários que são mais interessantes e que fazem mais sentido, porque você começa a cruzar onde essas coisas podem acontecer, e aí sim você tem algo um pouco mais factível, um pouco mais bem fundamentado para conseguir tomar decisões. O que eu acho que as empresas fazem é que elas olham para o negócio e falam assim, é isso que eu quero ser. E elas dão um jeito de descontar uma narrativa de que aquilo é o futuro, de que aquilo é o que pega, de que aquilo é tipo o que vai rolar. E porque é sexy, né? Ajuda a vender. Assim, isso. Se você se posiciona, você enquanto empresa se posiciona como futuro, você tende a ser melhor visto pelo seu cliente, né? Mas esse futuro precisa fazer sentido. Agora uma coisa que vocês estavam falando, eu fiquei pensando, a gente sempre fala de tendência, de futuro,
tende, né, a falar com um olhar muito de coisas positivas, né? Mas o que a gente tem de tendências e futuros horrorosos, né? Super negativos e que, eventualmente, uma marca, uma pessoa pode embarcar numa tendência que é ruim. Exemplo de vapor, por exemplo, né? Tipo, foi uma tendência que depois foram ver a pior coisa que tem em relação a cigarro. Quero discordar. Vai, discorda. Porque eu acho que a gente tá falando que é de uma maneira positiva, porque a gente tá falando a partir de uma lente corporativa que quer, obviamente, fazer com que os seus modelos de negócio possam atender e ter sucesso. Porém, quando eu faço o exercício mais básico de projeções de futuros, que chama EC, ou What If em inglês, eu trago uma evidência para as pessoas. Então, outro dia eu fiz isso, enfim, numa companhia que trabalha com aviação. Aí eu falei, tá bom, gente, vou trazer aqui algumas evidências, algumas mais próximas, outras, enfim, um pouco mais distantes, mas todas são aqui possibilidades. E aí uma delas era voos não tripulados, só com piloto, um piloto só, ou uma piloto. E se as pessoas escrevem, e se as pessoas não quiserem embarcar, e se o avião for hackeado, e se elas escrevem possibilidades de se. 99% das vezes que eu faço exercício, as pessoas só colocam futuros catastróficos e apocalípticos. É muito raro elas colocarem futuros positivos. Muito, mas, gente, assim, muito raros. Aí eu falo, vocês colocaram só futuros catastróficos, vamos tentar revisitar isso um pouco? Aí eu faço mais uma rodada. Mas será que não tem conexão com o tipo de coisa que você está apresentando? Cara, eu já fiz isso em tudo que é empresa. Eu vou te dizer qual que é a conexão, na minha perspectiva. A mídia de massa, a indústria do entretenimento só trabalha com a gente futuros catastróficos e apocalípticos. Eu desafio vocês dois, eu vou dar 5 minutos para vocês dois. A gente não tem 5 minutos, é hipotético, tá, gente? Pra vocês me dizerem um filme ou uma série onde o futuro ficou, tipo, muito da hora. Olha, logo quando você fala de futuro e série, você fala de Black Mirror, né? Você fala de Black Mirror, você pode falar aquela agora do negócio do tempo. Você assistiu do Qual? tempo? Do tempo. Negócio do corpo. Corpus. Você pode falar de Exterminador do Futuro. Você pode falar The Walking Dead. A gente pode falar de 1 milhão. Mas é porque o desconhecido assusta, né? Mas existe... por isso. E aí você já tem essa demanda ali. Assim, se você for perguntar para a cada 100 pessoas, provavelmente a maioria vai ter um pouco de receio em relação ao que não sabe o que vem pela frente. É natural. Mas eu acho, aí, propondo aqui uma reflexão, eu acho que a gente pode pensar no futuro sem qualidade. Sem qualidade no sentido assim, ele não precisa ser uma coisa bom ou ruim. É o que eu falei, um futuro, ele acontece. Se ele não acontecer, é porque a raça humana foi exterminada. Aí ninguém vai ver o podcast, sabe? Não, mas aí não vai ter produto sentido. Pra vender. Então, assim, o futuro é isso, é o que vai acontecer com base no presente. E, infelizmente, a gente tem hoje um cenário mundial negativo, né? Você tem vários conflitos geopolíticos, você tem uma consequência climática absurda, né? Com impactos gravíssimos para uma série de populações, especialmente as populações mais vulneráveis. Então, se você perguntar sobre o futuro nesse cenário, é natural que a expectativa seja pior. Mas é claro que se você olhar os avanços da medicina, por exemplo, eu tive no Web Summit Lisboa recentemente, no ano passado, via Futuros Possíveis, né, para a gente acompanhar, e teve uma discussão muito interessante sobre o futuro da longevidade. A expectativa de que sim, em breve pode haver uma nova droga que faça com que as pessoas superem os 100 anos com qualidade de vida. Esse futuro não é bom? Aí quando você vai olhar para o outro lado em relação, sei lá, a empresas de saúde, né, de seguro de saúde, esse futuro é péssimo, porque elas vão estar por anos ali, 150 anos. Quando a gente olha para recursos, que acho que essa é a parte interessante. Ou recursos. E você depende do recorte, o mesmo futuro pode ser negativo ou positivo. São desdobramentos. E aí a empresa que tem que se preparar para isso, ela tem que trabalhar com todos os cenários. Então, ok, qual é o cenário para sustentabilidade? Qual é o cenário da experiência do consumidor? Para onde as coisas estão indo, né? O consumidor vai querer interagir com a minha marca, se sim, através de qual canal? Né? Esse negócio de metaverso vai vir em algum momento? Eu preciso estar lá, não preciso estar? Quer dizer, são cenários. A partir disso, vai direcionando, de acordo com as evidências que você colhe. Lá na SGSW, eu assisti a palestra de duas pessoas que são das maiores futuristas, enfim.
do mundo, que é o Kevin Kelly, que eu era louco pra ver a palestra dele, e eu preciso dizer pra vocês que eu dormi 3 vezes. Nossa senhora. Foi muito chato. O conteúdo era ruim, o conteúdo não era ruim. Eu tava cansado do evento, mas foram os piores slides que eu vi Mas numa por apresentação. quê? Porque, cara, eu acho que ele tem 280 anos, eu tô sendo detalhista, mas ele ficou sentado num banco falando num palco escuro com slides de PowerPoint, tipo atrativos. template Windows 95. Então é muito difícil de acompanhar. Escurinho, depois do almoço, eu já tinha comido pouco. Quem é que é Já era Kevin tipo Kelly o quinto no dia rolê, de né? evento, a minha amiga teve que me cutucar. Mas, enfim, eu tô contando isso porque ele tava falando, obviamente, de inteligência artificial generativa, que era o assunto, etc e tal. E aí a abordagem que ele tinha de que todo mundo ia ter um assistente pessoal muito mais sofisticado para fazer todas as tarefas que você não queria fazer. Ótimo, Her. ele trazia essa exatamente, essa perspectiva positiva. Porém, quando você assistir da Amy Webb, que formou uma fila quilométrica e etc, e ela é muito divertida, ela é muito boa de palco, é o oposto dele nesse sentido, ela tinha o relatório de 160 e poucas, sei lá quantas, gente, não vou lembrar, tendências. Só que para toda tendência ela trazia o cenário positivo e o cenário negativo. Então ela falava, por exemplo, olha, talvez a sua plataforma de streaming fique tão foda, o algoritmo tão incrível, que ela só vai te oferecer coisas que tem super a ver com você. Aí ela deu o exemplo de Friends. Ela falou, mas e se você quiser assistir o episódio da loteria do Friends? E ela não indicar pra você? Como é que você vai fazer? Você vai conseguir escolher? Então esse era o cenário negativo, né? Que o cenário positivo é eu ser só apresentado a coisas que eu vou amar. Então eu acho que essa e aí ponderação... você também vive numa bolha que você não sabe. Pois é, Isso. mas você terminou? Não, pode chamar. Não, desculpa, te Deixa, cortei. vou te contar um Desculpa, negócio. A gente se corta o tempo inteiro, tá? E Ele é muito devagar. educado. É porque, Ele não tá acostumado ainda com o ritmo. é porque enquanto você falava esse exemplo, eu lembrei de outro exemplo. Então, você tem aí o ChatGPT, ele responde boa parte das nossas dúvidas, ele dá uma resposta coerente, né? Qual que é a tendência nesse caso? Ou o que pode acontecer? Pode acontecer de ele evoluir até certo ponto, que a gente vai desistir de fazer buscas online no Google, como a gente faz hoje, porque a gente não vai querer fazer curadoria de link, né? Pode ser que ele se torne tão inteligente a ponto Mas agora o Google também faz curadoria de link com AI. Não, mas não tem problema. É. O Bard, que seja o Bard. Mas o que eu vou falar vai além das plataformas. Então, usando o Bard ou o ChatGPT, você tá com uma dúvida e você vai ter a sua resposta ali. Agora, quais vão ser as regras para apresentação, os critérios para apresentação daquele conteúdo? Será que as informações vão ser realmente acuradas? Né? Será que as informações não são precisas? Onde é que ficam os veículos de comunicação aí? Eu me informo muito pelo jornalismo, né? Nos sites, né? Como o UOL, enfim, vários sites que cobrem hard news, né? Fazem cobertura de notícias o tempo todo. E se a gente evoluir até certo ponto em que o ChatGPT ou o Bard vão nos dar as respostas para as nossas perguntas e isso enviesar a nossa visão da realidade, porque a gente não vai mais fazer a curadoria das buscas que a gente vai ter. E aí a realidade é o que eles estão nos dizendo e eles estão dizendo que é a realidade ou a realidade, entendeu? Já tô querendo chegar? Sim, São sim. consequências. Onde eu quero chegar? Sim. Isso que você me falou me lembra uma das coisas que eu mais tenho medo, que eu mais me preocupo, que é o que a gente está falando dessa camada, é a inteligência artificial, é a gente, a questão da informação, que é pós-verdade. Que para mim, pelo menos, foi introduzida pelo Harari, que eu adoro esse conceito, que é quando algo que já está dado, por exemplo, cientificamente dado, vira uma pós-verdade, onde essa pós-verdade às vezes pode ser mais verdade do que a verdade real. Então, a gente acho que já falou sobre isso aqui, mas a Terra é redonda, né? Ou melhor, pelo menos esférica. Só que há um grupo de pessoas que acredita que ela é plana. Sim. E não necessariamente essas pessoas são grandes idiotas, porque não se trata disso. Se trata de uma rede de informação e de uma lógica e de uma retórica tão forte que você cria uma pós-verdade. Tem um documentário na Netflix, ou pelo menos tinha, chamado Terra Plana, mas que não era sobre terraplanismo, é sobre qual é a característica desse tipo de pessoa. Que passa a enxergar em futuros prováveis ou plausíveis plausibilidades ou probabilidades irreais. A partir de uma premissa que não faz sentido. Só que você pode projetar futuros em cima do que você quiser, inclusive Claro. do que não é real. Sim. E aí você começa a criar
projeções de futuros ou realidades que são completamente distópicas ou dissociadas da realidade real. Por isso Nossa. que eu vou separar, por hoje isso que eu deve vou tá separar o ótimo de que é acompanhar. sentimento de opinião, né? Perfeito. Você tem direito a exato. reagir Perfeito. da forma como você quiser, qualquer coisa. Mas quando você evolui essa discussão, Exato. precisa ter... E eu acho que Hoje tá fácil pro ouvinte, Tá hein? super, super. Isso conecta com o que eu ia falar, porque quando eu comecei a falar pra vocês sobre tendência positiva ou negativa, vocês foram além e trouxeram um monte de coisa legal, mas eu queria chegar no ponto de, será que uma empresa consegue, de antemão, saber se ela tá entrando numa tendência que vai ser positiva pra ela? Porque, assim, tudo que a gente tá dizendo, assim, existem evidências de que aquela tendência faz sentido para uma empresa. Ah, então, tem fit com o meu negócio, eu tenho dinheiro para aquilo, sei lá, eu consegui conectar com as vontades e as demandas do meu cliente e tal. De repente, ela vai lá e investe numa tendência e as coisas não vão para frente, não funcionam. Por que aquilo deu errado? Ela era uma tendência ruim? Ou ela não era a tendência certa? Dá pra gente saber? É uma aposta? Eu acho que é justamente o pensamento de querer acertar que vai fazer com que você não consiga desempenhar essa atividade com sucesso. Uhum. Se você tiver a demanda de obrigatoriamente acertar e de conseguir prever se você vai acertar ou errar, é justamente o anticorpo de você explorar possibilidades de futuros. Mas você concorda que dentro de corporações eles vão ser cobrados por isso? Por isso que existem indicadores. Né? Por isso que as pessoas fazem washing. Exato, é aí que eu quero chegar. Porque no final das contas, a gente vai pensar que eu vou explorar possibilidades e vou testar possibilidades e muitas, talvez a maior parte delas, não dê certo, mas depende do que eu chamo de certo, do critério do que eu tô dizendo que é certo, sucesso ou não sucesso. Só vai dar certo se eu chegar a atingir a meta tal de vendas. Às vezes deu certo por um lado, mas eu não atingi aquela meta. Só que aí você entende que esse é um plano muito tático. Muito. E isso tá muito fora do que a gente tá dizendo de visão e de futuros e de cenário, de exploração. Então isso, na verdade, é um washing do tipo, eu estou conectado, eu estou com a tendência. Aí você perguntou como é que dá certo, como é que dá errado. Às vezes é timing. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Vocês lembram do Blá, que era um serviço, eu acho que era da TIM? Não me é estranho esse nome. Eu acho que era da TIM. Que era BLH, né? Isso, com reclamação. Que era o quê? Você aprender pilas de conhecimento de inglês através de SMS. Uhum. Puta ideia. Péssimo timing. Porque a gente muito antes, né? né? Muito antes. A experiência era ruim, os dispositivos não eram preparados. A gente não era tanto do texto. As pessoas não tinham o comportamento da leitura. Então, eu acho que é justamente essa experimentação. Agora, uma empresa que não está preparada ou que não está consciente ou disponível a errar e a testar e a experimentar e a investir, dar certo, dar errado, não vai conseguir. Não vai conseguir explorar futuros. Aí você fala, então eu vou ficar gastando meu dinheiro e nada. Bom, mas se você ficar parado também, a possibilidade é que você não tenha mais dinheiro, né? Uma vez em uma viagem ao Vale do Silício, nos Estados Unidos, que, né, para quem não sabe, é a região onde nascem as maiores empresas de tecnologia, eu assisti uma palestra de um porta-voz, ela dizendo assim, você sabe por que o Vale do Silício é o que ele é? Não é porque as pessoas acertam e todas as empresas são maravilhosas. Não, porque coloca dinheiro, coloca, erra 100, 200, 300, até virar uma Microsoft, até virar um Google, até virar uma Apple. É uma persistência, né? E até falando de Google aqui, né, existe um cemitério de serviços digitais. O Google fez e não deu certo. Né? E eles continuam você boa, pode né? pesquisar online, existe, porque assim, para acertar um serviço, você tem que errar um monte, né? Porque a vida é assim mesmo, né? A verdade imita a vida. Esse lance do cemitério, de errar, de acertar, no final das contas, quando a gente fala de tecnologia, eu também acho que ele fica mais fácil, né? Porque se a gente pegar o exemplo da mineração, tá bom, mas como é que eu faço? Mas aí eu acho que é justamente por isso que servem os laboratórios, é por isso que servem as empresas para conseguir projetar possibilidades. Eu acho que você pode tentar ter um gradiente de possibilidade maior ou menor das suas evidências te levarem a lugares ou não. Ou talvez, a partir do entendimento dessas possibilidades todas, você começar a tomar atitudes agora para começar a trilhar este caminho, que é aí que é o futuro desejável. Então, se eu olho que tem uma tecnologia muito legal sobre... vamos supor que eu sou uma construtora.
tá? Construção civil tradicional, básico, tijolão. E aí eu olho que existe uma possibilidade de impressão de material em concreto. Eu olho que existe uma demanda por casas populares em escala, mas que possam ter arquitetura, que possam ter design, que possam ser espaços mais confortáveis, né? Porque se a gente olha hoje conjuntos habitacionais, enfim, casas populares, programas habitacionais, eu vou ter casas, a princípio, em formatos muito tradicionais, compartimentalizadas, etc. e tal. E a grande verdade é que as casas são cada vez mais fluidas, mais abertas, etc. Pô, eu posso juntar isso desde que isso seja democratizado, porque o futuro seja democrático. Eu começo a explorar a possibilidade. Então, eu, como construtora, preciso começar a pensar numa série de variáveis que vão fazer tomar ações hoje, eu começar a olhar para caminhos para ver se eu estou inclusive conectado com o que está acontecendo. E tem metodologias para isso, né? Claro que ninguém gosta de queimar dinheiro, né? Mas assim, tem metodologia. os tais dos horizontes 1, 2 e 3, né? Que, assim, diz que tem. Eu não gosto. Diz que tem, mas eu não sei que empresa efetivamente faz, né? Mas assim, Então, que a ideia de ter... Eu conheço um monte, já que a gente tá falando de falácia, um monte de H1, H2, H3. E eu não sei se eu consigo citar exemplos de alguém que faz direito. Por isso eu tô falando da de teoria, verdade. né? No papel, funciona. Você tem um planejamento de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Mas tem uma outra questão, é que assim, é a pressão do dia a dia. É a pressão por resultado. Exato. Quem é que pode? Qual empresa hoje no Brasil pode se dedicar, né, a investir 10 anos em um projeto para saber se vai vingar no 11º, por exemplo? Mas assim, mas isso não quer dizer... startup, a construtora comprar uma startup de impressora 3D que vai criar paredes de sei lá do quê. Sei lá, é difícil você chegar nesse ponto do investimento, né? Porque você precisa comprovar que aquela tendência que você vai entrar faz sentido. Ou ter uma área dedicada para isso, né? Porque, por exemplo, falamos aqui de metaverso, não sabemos o que vai dar ainda. Até agora não deu, mas poderia ter dado. Entendeu? Então, a empresa interessada em participar de movimentos futuros, ela tem que estar sempre atenta e, claro, desde que conectado com o seu objetivo de negócio, com o seu propósito ali, separar uma verba de investimento naquilo e medir da forma como der. Mas eu já entrevistei, inclusive, um futurista que ele falou, o grande problema é que as empresas não dão tempo para as ideias se maturarem. E aí elas acabam tendo dois prejuízos. Um prejuízo de colocar o dinheiro e o outro de tirar antes do tempo. Porque muito tem a ver com timing, né? Mas aí que eu acho que é justamente... lembra que em alguns episódios a gente fala da frase da antropóloga do que o que as pessoas fazem, o que elas dizem... O que as pessoas fazem, o que as pessoas dizem que elas fazem não são a mesma coisa. E o que elas pesquisam nos buscadores também. Com certeza. Parecer descolado, parecer ligado com a tendência, parecer digital, pega muito bem. Isso. Mas aí tem quem compre. É igual quando você perguntou no episódio 1 pra mim. Mas lideranças, né, escrotas se seguram? Cara, às vezes se segura, porque também, como o Marcelo falou, se você tem um produto bom, de qualidade, que oferece, tem preço, etc., vai se segurando. Por quanto tempo? Para quem? Para qual direção? Porque eu acho que tem uma coisa que as empresas esquecem, que as pessoas morrem. Uhum. E que novos consumidores hábitos de consumo surgem e eles mudam cada vez mais rápido. Uhum. Eu lembro de uma vez, logo quando eu comecei a trabalhar com transformação digital, que nem é exatamente mais com o que eu trabalho, eu tô falando pra vocês algo de 8 anos atrás. A gente falava muito pouco sobre fluidez de gênero, ou questões de identidade de gênero e etc. Talvez tenha um pouco menos de tempo essa campanha. E a C&A fez uma campanha que eram várias pessoas correndo peladas num campo e tal. Não é por isso que eu gostei, tá bom, gente? Eram pessoas peladas. E aí eram homens e mulheres vestindo calças e saias, enfim, roupas que não necessariamente eram supostamente do seu gênero. Isso é um puta pensamento pra frente. Sim. Não necessariamente a C&A criou uma área sem gênero, não necessariamente isso, mas isso já é uma empresa, um exemplo de uma empresa que consegue já à frente do seu tempo entender, pelo menos na minha perspectiva, que existe um público de consumidor que no futuro não quer roupas que não tem o gênero. Sim, sim. E eles nem mudaram, tipo, fisicamente a loja ou deles. Ou meu modelo de negócio. E nada, mas aí já né? começa a dialogar. Sim. Já que você está falando sobre comportamento, o que está acontecendo hoje do ponto de vista demográfico no Brasil? Nós estamos envelhecendo muito rápido. Uhum.
Aí eu tô ótimo. Tirando você, o resto- Hoje é aniversário do meu marido, eu quero falar parabéns pra ele, que ele tá envelhecendo, parabéns. Hoje no dia da gravação, Hoje no dia da Não no gravação, é estreia. verdade. Ou se você estiver ouvindo isso em 2026... Se você estiver ouvindo isso em 2026, o Rafael vai ter 40 anos. É. Feliz Parabéns, 40, parabéns. Rafa. 41, Parabéns, 41. Rafa. Feliz Parabéns. 41, Rafa. Eu não vou cravar a idade porque eu não sei quando que as pessoas vão ver o É o verdade. episódio. Mas então, tá acontecendo isso e o Brasil vai ter uma população idosa maior do que vai ser uma das maiores do mundo e até em 2030, 2040. As empresas estão preparadas para isso? Porque tem toda uma economia muito forte, Sim, chamada economia silver, prateada, é. Aham. né, de produtos, atividades, enfim, para pessoas acima de 50 anos. Mas elas não são bem atendidas. É verdade que elas não são bem atendidas porque hoje. eles querem o dinheiro dessa galera, mas eles não querem necessariamente se comunicar Dialogar, exatamente exatamente. da mesma forma, que é falar de uma comunicação muito mais acessível, ter acessibilidade também física até É. das lojas e tal. É. Mas vai ser necessário. E aí? Tem alguém pensando agora nisso? Poucas pessoas. Aí é que eu acho que junta várias coisas que a gente falou pra ver como é complexo. Então, longevidade que você contou do Summit de Portugal, as pessoas vivem até mais 100 anos. Show, mas para sistemas de saúde, talvez não show. Para recursos, terrenos, talvez não show. Legal, para consumo, incrível. Mas para emprego, dar emprego? Porra, é E para foda. realocação de emprego, tem emprego para todo mundo? Mas a gente não tá falando de automação. A automação não vai reduzir talvez emprego? Não, mas vão sobrar empregos que são mais humanos. Mas mais humanos para quantas pessoas? Não, na Previdência, verdade gente, são imagina. pessoas que vão ter, né, tem a discussão, então na verdade você não vai perder o emprego para a máquina, vai perder para alguém que consegue operar a máquina muito melhor que você. Tá, mas quem for mais velho vai conseguir? Esse tipo de complexidade que a maioria das empresas não tá estudando. É isso que é falar sobre cenários futuros. Porque É elas isso que é querem falar, pensar futuro. Vou vender Tem um Silver caso- Economy. Tem um caso muito interessante da IKEA, a loja de móveis sueca. Né? O que ela fez recentemente? Ela tinha um departamento de call center lá, que eu achei, se não me engano, com mais de 8 mil pessoas. Aí, chegou a inteligência artificial generativa, eles puderam substituir toda a força de trabalho por um atendimento automatizado. Sabe o que eles fizeram? Treinaram as 8.500 pessoas para se tornarem vendedores da marca. Perfeito. Então, assim, ela conseguiu resolver dois problemas, né? Ela conseguiu ser mais eficiente e ganhar escala no atendimento do cliente. E, além disso, ela conseguiu dar uma nova roupagem para pessoas que não exerciam essa E função. colocou 8 mil pessoas numa E força 8 mil de pessoas venda. numa força de vendas, É. que foram capacitadas para conseguir atender os clientes. Porque aí eu acho que entra um pouco na discussão de qual é a responsabilidade das empresas dentro da construção desses futuros. No momento onde a gente tem diversas evidências e pesquisas, etc., a gente poderia citar vários aqui, de que as pessoas cada vez menos confiam em governos e cada vez mais atribuem algumas responsabilidades às instituições privadas ou às organizações, qual é a responsabilidade que elas têm, por exemplo, em realocar pessoas que se aposentam? Né? Sim. O seu pai, que eu não vou falar onde trabalhou, foi compulsoriamente aposentado porque Pela idade. pela idade. Por 60 anos ainda, hein, Caramba. gente? E Então. ele tava bombando. E Tava a pergunta é, bombando. o que a empresa que ele trabalhava, ainda bem que não vai olhar lá no LinkedIn dele, ninguém sabe o nome dele, fez ou não fez, porque o problema não é a empresa dele, o que as empresas estão fazendo para realocar. Há empresas que estão pensando sobre isso. Eu já cansei de pegar, eu pego muito voo, né? E eu já cansei e exagerei. Mas por algumas vezes eu fui para o aeroporto e a pessoa que estava dando informação ali no começo do check-in era uma pessoa idosa. Então você começa a tentar criar. Eu conheço empresa em compensação que tirou limite de idade para estagiário ou estagiária. Pegou aquele restaurante, eu não sei onde é que só pessoas com demência também estão atendendo. Eu não lembro que país que é, eu fui impactada. E aí seu pedido vem sempre errado. Mas você vai pra lá pra comer sabendo que você vai comer alguma coisa errada, porque todos os atendentes Porque é têm uma forma demência e é uma forma de você ajudar essas pessoas. Você falou de pesquisa. Tem um dado na nossa pesquisa do futuro do trabalho que é muito interessante. Assim, anos atrás, ou décadas atrás, era normal as pessoas terceirizarem para as empresas a responsabilidade pela capacitação. Né? Então, eu preciso de um curso, a empresa precisa me pagar um curso para evoluir. Na nossa pesquisa, isso está bem equiparado. As pessoas dizendo, olha, a responsabilidade é da empresa e é minha também. Só que essa pessoa ela precisa saber por onde ir. Né? Nesse cenário em que a inteligência artificial provavelmente vai substituir grande parte das tarefas massivas, até de dia a dia ali. Né?
É legal que você falou dessa equiparação, porque no fim das contas, tipo, as pessoas estão entendendo que, os futuros delas também precisam ser pensados e que não tem a ver com o que a empresa e o trabalho dela tá pensando por ela, né? Eu tenho um ótimo exemplo para você, que é quando eu faço exercício, eu tenho uma solução chamada Rotas, que é justamente sobre desenvolvimento de carreira a partir de projeções de futuros. E aí, a primeira pergunta que eu faço para as pessoas é: o que você quer do futuro da sua carreira? Uhum. Porque, vamos lá, se você for nas organizações, você vai perguntar, e aí a pessoa fala assim, mas qual é o plano de carreira? Qual é o plano de carreira? Qual é o plano de carreira? Aí você fala, bom, eu não sei qual é o plano de carreira, eu faço a menor ideia, a gente não sabe nem para onde que a empresa está indo. E aí quando você pergunta o que as pessoas querem para o futuro das suas carreiras, elas não sabem responder. Uhum. E aí eu dou uma forçada e o máximo que elas chegam é ser reconhecido, ser uma referência e ter equilíbrio entre trabalho e vida. O que é uma resposta legal, mas que significa que as pessoas pensam um pouco sobre os próprios futuros. Então a gente está falando sobre o washing das empresas, mas talvez ser o washing das próprias pessoas. Muito. Que estão pensando um pouco sobre os próprios futuros, ou sobre os futuros que elas querem construir ou não. E aí eu vou além, que é um ponto que eu queria chegar, que é a gente perpetuar a ideia saturada. Então, por exemplo, esse negócio de quero ser... Qual que era o terceiro item que você falou? Work-life balance? É uma puta ideia saturada também, entendeu? E as empresas estão também perpetuando tendências e futuros saturados. A verdade é que é tudo uma coisa só hoje em dia. Exato. Eu vejo muitos especialistas o dizendo assim, equilíbrio é uma falácia. Não, esquece esse negócio de que tem seu trabalho e tem sua vida pessoal. Por causa do ambiente que a gente vive, as coisas estão integradas. Então, nesse contexto, o que é que dá pra fazer? Em que você vai receber um WhatsApp em algum momento fora do horário, ou enfim, você vai abrir o seu LinkedIn, o seu Instagram e vai ver uma publicação da empresa e vai curtir, a coisa tá interligada. Sim, sim. Mas assim, voltando na minha pergunta, eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso, porque o que a gente vê também, além do washing, é essa perpetuação de ideias muito saturadas, né? Então, tipo, uma empresa que tá achando que tá abalando ali numa tendência que, cara, já por A mais B já caiu em desuso, é uma merda, não tá mais funcionando, ou que, tipo, não faz sentido nenhum, mas ela tá lá, perdeu o timing total e tá tentando ali loucamente. Às vezes é só a moda, é o que a gente tá falando no começo. Às vezes é uma moda, às vezes é uma onda. Mas não é pior, talvez, você entrar numa ideia já muito saturada? Você bancar uma tendência já muito saturada? Não sei. E vender como nova? Não é pior do que dizer que você Acho que vender como nova, sim. Vender como nova é um problema. Porém, vender pra quem? Porque se você vender pra alguém... Não, mas tô dizendo saturada saturada pra qualquer âmbito. Então, mas aí a sua pergunta, ela tá muito enviesada, porque se eu for vender pra alguém que não foi saturado por isso, eu posso vender uma ideia saturada. Mas você pode estar no mercado endereçável. Sim, sim, né? mas eu tô que querendo... não chegou ainda. Tá, vamos lá, vamos fazer um recorte. Por exemplo, uma loja de roupa. Tá. Que vai fazer uma roupa fluida. Igual você falou gênero. Sem gênero, uma roupa sem gênero. Ok, ela pode estar vendendo isso como uma puta de uma ideia maravilhosa, uma puta tendência e tal, só que, cara, metade da galera já fez isso, por exemplo, entendeu? Não sei se eu concordo. Quantas lojas a gente vai tem roupa sem gênero? Não, é que você tá entrando no mérito do conceito em si. Eu não tô entrando no mérito do qual é o conceito. O que eu quero dizer assim, pra vocês, se vocês entendem que você vender uma tendência saturada como uma coisa nova é pior do que às vezes você fazer o washing de tipo, eu sou uma empresa que cumpre tendências e não tô fazendo nada de novo? Não, eu não acho que é pior. Você não acha que é pior? Não, acho que não, porque eu acho que pelo menos é você reconhecer que existe uma coisa que passou e que você deixou pra trás e que possa ser interessante, que possa te adequar, e isso faz com que você dialogue melhor e tenha uma interlocução mais contemporânea e, enfim, e que responda a demandas já reais e já necessárias e te faça ser uma empresa melhor, do que só fingir que você tá fazendo alguma parada muito cool, muito diferente. Vamos pegar o exemplo das roupas mesmo. Ah, tá, eu sou uma loja que existiu muito, porque aqui a roupa pra bebê menino é azul e menina é rosa. Isso. E agora ela resolveu que tanto faz, tem todas as cores, todos os modelos e que não existe mais exceção. Cara, eu acho muito bom.
porque esse é um assunto que pra mim, pra você, por exemplo, né, para nós deve ser saturado, mas que talvez pra grande parte do público não seja. Então, eu não sei se eu acho pior, eu acho que muitas vezes você reconhecer que você se atrasou e você se adequar de uma maneira organizada, inclusive a partir das experiências de outras empresas, é muito mais positivo do que você querer meter o modernoso e falar agora eu faço roupas tecnológicas para bebês que vão avisar se o bebê estiver sufocando. Acho incrível essa ideia, mas eu não sou capaz de fazer isso. Eu concordo. Não, então eu é a acho que transparência na comunicação. Sim. Né? De tipo, tô atrasado, mas tô aqui. É melhor isso do que não estar. Eu acho que sim. Eu acho que... Depende da sua estratégia de marketing também, entendeu? Porque o fato de você dizer assim, agora eu passei a fazer isso e tal, pode ser uma novidade, uma inovação para aquele nicho de mercado, né? Agora, o que eu vejo problema, assim, são nos discursos emocionados, sabe? A primeira, a melhor. A Entendeu? melhor aí eu acho que tem. Aí eu acho que juízo tem de valor. Então, né? aí eu acho que tem um juízo de valor que, se não comprovado, aí você engana o consumidor. Sim. Aí é um problema. Mas eu concordo, acho que se você está fazendo algo novo para um público que não sabe e o que é aquilo e precisa ser informado. Uma ideia saturada é melhor do que uma ideia vazia, né? Eu A acho ideia, ideia é boa, saturada é melhor do que uma ideia vazia. A ideia tem que ser boa, sendo saturada ou não. Eu acho que Sim. gerar valor e fazer com Isso. que o mundo possa ser mais positivo é o importante, tanto faz ser saturado ou ser novo. Concordo. Porque às vezes eu vou levar a ideia da roupa lá, assim, de gênero, pro público que já sabe sobre isso, mas que não comprava nessa loja. Ou que achava essa loja idiota. Ou pra falar, agora vocês estão metidos moderninhos. Mas eu acho que é um movimento. Mas eu concordo também super com você. É que o meu papel aqui é ficar Eu sei, atazanando, né? eu sei, há 27 anos seu papel é atazanar. Mas uma coisa que eu fico pensando é que tem muito esse glamour de você ser o primeiro, né? Tem. Não é só o glamour, tem o... Tem o risco não também. é só glamour, eu acho que o glamour também vem disso, né? De você ter tido coragem de ser o primeiro, né? E, sei lá, acertar na mosca. Mas... já tô louco porque eu vou discordar com você já. Vai, termina sua pergunta que eu nem sei qual eu queria... Porque quando a gente fala de ideia saturada, é você sendo o 25º, né? Então, acaba que não é tão romântico assim, né? Mas ok, se funciona, beleza, eu concordo com isso. Mas ser o primeiro é sexy, mas nem sempre é eficiente. Existe um livro antigo já, do Adam Grant, chamado Os Originais. E aí ele começou a mapear quais eram as características de pessoas muito originais. Beethoven, né? em várias gerações. E ele foi percebendo que os produtos de maior sucesso geralmente eram os segundos ou os terceiros que tinham... Que aí vão lapidando, né? Então o Google não foi a primeira ferramenta de busca. O iPhone não foi o primeiro celular com touch. Eu não vou lembrar de outros exemplos agora. Mas... nem sempre existe um custo de você ser o primeiro, existe o custo de você ser inovador, e nem sempre você consegue estar no timing certo, ou às vezes é o inovador que começa a preparar o terreno para que você venha e consiga fazer. Ou seja, mais importante do que ser o primeiro é fazer bem. E outra, eu acho que o único prejuízo vem para a própria empresa. Se ela lança algo desconectado da realidade, ou que as pessoas elas não são ingênuas, elas não compram qualquer tipo de discurso. Acho que não se sustenta, entendeu? Algumas sim, né? Pode ser que sim, mas não se sustenta. Eu sei que tem de tudo. Tem de tudo, tem de tudo. Tem de tudo. Tem bastante marca bosta, né, mas gente? Vamos lá. Mas é que eu acho horrorosos. Mas é que eu acho que aí tem... Eu acho que o Marcelo... O episódio, seus primeiros 5 minutos, tá? Porque o Marcelo falou sobre diversidade, contexto, informação, repertório. Vamos pegar a case Abercrombie. Abercrombie, incrível, todo mundo queria, todo mundo incrível e tal. Quando você olha pro passado, puta marca racista, puta marca elitista, que não reconhece diferentes corpos, etc. Uma marca super baseada na heterossexualidade, mais criada e publicizada por gays, né? Porque as fotos são todas do... como é que ele chama agora? Daqui a pouco eu lembro o nome. Que é o fotógrafo que só faz ensaio enfim, artísticos de homens, etc e tal. Então, às vezes é contexto, na época era incrível, então a gente acha uma bosta hoje, um monte de gente achava uma bosta na época, mas geral achava muito legal. Então acho que tem também um processo de letramento da sociedade a partir do que busca, mas isso é nicho, né? Então, quem é que tá ligando hoje
se eu estou comprando um saco de lixo biodegradável ou não. Só que aí a gente entra numa outra discussão Sim. de contexto, mas também de classe. Quem que tem dinheiro e tempo para pensar em comprar o saco de lixo biodegradável? Exatamente. Mas o que adianta também eu ter o saco de lixo biodegradável se o lixo que está dentro dele não é biodegradável? E aí, o que adianta ou não adianta o meu prédio, eu na minha casa, fazer a coleta seletiva, lavar o lixo, separar o biodegradável, E se a seu minha prédio? cidade não tem a cidade, Uhum. ou se o meu prédio não faz. É que é justamente essa coisa da resolução dos problemas complexos. Eu queria fazer um breve parênteses, eu tô muito palestrinha, desculpa. Eu faço isso sempre, tá? Com todos os convidados. Vai Não lá. se sinta ofendido. Não, jamais. Às vezes, quando eu tô com as pessoas, qualquer lista que a gente procurar de habilidades do futuro e tal, vai falar resolução de problemas complexos. Então, para os futuros, a gente precisa resolver problemas complexos. Aí as pessoas falam, cara, incrível. Aí eu falo, tá bom, mas o que são problemas complexos? As pessoas falam, se é um problema complexo. Eu falo, gente, claro que não. Óbvio que não. Óbvio que não. Aí eu sempre dou esse exemplo. Eu falo, olha, quando a gente pegava aqui, década de 90, um problema de mobilidade urbana, vamos pegar como exemplo São Paulo ou uma grande cidade, enfim, urbana que tem problema de mobilidade. O que você fazia para tentar resolver o trânsito? Eu fazia metrô, trem, botava mais ônibus, ponte e viaduto. Hoje, se for resolver um problema de mobilidade urbana, eu preciso pensar em novos modais, eu preciso pensar se vai ter espaço para o patinete, se vai ter a bicicleta, se a pessoa cair do Como vai ser a patinete, legislação? como vai ser a legislação, se vai ter Temas bicicletário, se no escritório vai ter chuveiro, se não vai ter chuveiro, se o escritório vai dar carro, se vai dar bicicleta, se vai dar incentivo. São várias e várias variáveis e vários componentes para eu conseguir resolver uma questão. E resolver uma questão vai me gerar uma série de outros problemas. Essa frase, sim, eu acho que é do Kevin Kelly, que é toda uma tecnologia sempre resolve um problema, mas sempre cria vários outros. Para encerrar essa parte de ideia saturada, que ideia é mais saturada do que Wi-Fi gratuito em restaurante, em hotel? Uhum. Todo mundo continua anunciando como diferencial. E se não tem, você fica muito se não tem, você fica incomodado. É verdade, é verdade. E quando você fala... Mas é padrão, É. pelo menos Pois nos é. grandes centros. E quando você vai no restaurante, a pessoa fala assim, o Wi-Fi é só para equipe, não é para clientes. Aí você Você fala, fica como frustrado. assim? Eu acho que a crítica que a gente faz aqui é em relação a tendência saturada vendida como nova, né? É. Eu acho que esse é o ponto que a gente chegou, que a gente entendeu os três que não fazem sentido, né? Que não faz E sentido. o que é uma tendência que pode ser nova, ser vendida como algo relevante de entrega de valores, e não é. O exemplo mais Isso, que é simples... vazio. Acho que o exemplo mais fácil pra gente é a inteligência artificial. Quando eu comecei a trabalhar com isso, em 2016, várias empresas estavam falando pra mim que elas estavam contratando inteligência artificial. Porque ia ser o futuro. E de fato está sendo, seguirá sendo, muito provavelmente, pelo menos em diversas formas. Mas pra que elas estavam comprando inteligência artificial? Falta propósito. Uma vez eu trabalhei muito com um banco, uma época, e os bancos foram os primeiros a adotar a inteligência artificial. E aí eu trabalhava com a galera de agência. E a galera de agência tinha medo da inteligência artificial. Então elas não recomendavam para os clientes porque elas tinham medo de perder seus empregos. Tudo o que adianta você ter inteligência artificial, entende? Sim. Então, se não existe Isso é o mais puro washing. é mais puro washing. Se não existe Puro um suco do washing. letramento, se não existe um letramento e uma preparação e um acolhimento das pessoas para que elas possam participar e era para isso que esse banco me chamava. Então, na verdade, eles estavam corrigindo essa questão. É que nem sempre as coisas acontecem nesse tempo correto. Então, não é que o banco estava necessariamente no washing. Ele estava se precavendo do ponto de vista tecnológico de algo que é muito estruturante. E, ao mesmo tempo, tendo que preparar as pessoas para isso, né? Porque não dá para ser tão linear assim, até porque vai saber o que ia acontecer com a inteligência artificial, mas eu precisava ser precursor, ou como outros bancos já faziam e tal. Até por uma questão de segurança. Até né? uma questão de segurança, de vários Dados. sentidos. O meu cliente está pronto para lidar com a inteligência artificial. Eu lembro que teve uma época que os bancos começaram a automatizar todos os seus processos. E aí, muitos dos processos de venda, outras empresas começaram a automatizar processos de venda. E aí, depois elas foram voltando atrás, porque quando envolve dinheiro, talvez a última pessoa que eu fale tem que ser um humano, porque eu só confio no humano. Então, eu estou usando o exemplo do passado, mas quando a gente começa a pensar em comportamentos de futuro, são várias variáveis. Eu gosto do exemplo da IKEA. Mas aí, quando a gente pensa em autosserviço,
ou eu penso que eu posso simplesmente escolher meu móvel e mandar ele imprimir ele 3D na gráfica 3D mais próxima da minha casa, porque eu não botei a impressora em casa, onde que eu vou colocar 8.500 pessoas? Então são sempre essas ponderações. Acho que a questão que é difícil é que nunca para. E as pessoas, as empresas ficam tentando achar o lugar que elas vão chegar. Chegamos lá, ufa, que bom, estamos salvos. Nunca vai chegar, nunca vai chegar, né? E aí eu fico no watch do tipo, tenho a grande ideia, tenho pra onde nosso modelo de negócio vai. E tem o que vende na reunião, né? Porque tem um washing interno também, né? Não é só o washing pro mercado, né? Tem muito washing interno, né? Da, sei lá, liderança, falar pra grande, pro board que conseguiu uma ideia maravilhosa, etc. Até mesmo quando você chama alguém de fora pra falar sobre isso, e aí quem é do board vai falar, cara, você vai me desculpar, mas as minhas ações são X, isso aí que você tá falando, você tá viajando, ou tá muito distante. E às vezes tá distante, às vezes nem vai rolar, mas a pergunta é, essa discussão, ela é necessária ou não é necessária nessa empresa? E aí vai das pessoas que estão no comando dessa empresa se querem ou não ter de fato essa discussão, ou se elas querem fazer um washing porque as ações vão subir se elas falarem que elas estão com ISD. Vamos pegar um exemplo contemporâneo, atual. Gente, conseguimos fazer um wrap-up de tudo que a gente falou sobre... É sério que a gente já terminou? É sério. Nossa, sério, já passamos jura? de 1 hora, produção. Passamos Você foi o uma hora convidado que eu menos percebi passar o tempo. Olha, tô lisonjeado. Eu acho que todos os outros vão ficar ofendidos. Vão um pouco. Não tem problema, eles só vão descobrir isso ao lançamento deste episódio. E aí já a amizade já passou. Foi muito boa a conversa, Foi muito boa. Mas vamos fazer um wrap-up? Então, eu acho, Marcelo, aquilo que você falou dessas 4 palavrinhas de futuros possíveis mágicas, você podia repetir pra gente? Sim, a gente começa com evidências. Já pensou se ele fala, não lembro? Vamos lá, vocês vão me ajudar a lembrar, hein? Porque isso não é discurso não é washing não, é verdade, a gente realmente trabalha nesse espectro. Bom, então tem que ter evidência, tem que ter dado para você saber o que está acontecendo, né? Tem que ter contexto, porque a gente está falando sobre o trabalho aqui. O Fórum Econômico Mundial, ele é um excelente ditador de tendências, ele ajuda a gente a entender para onde as coisas estão indo, mas muitas vezes aqui no Brasil, né, esse contexto pode simplesmente não chegar, né? E eu acho, desculpa te interromper, e eu acho que às vezes eles forçam uma mão do que eles querem que seja, porque é mais conveniente justamente para aquele fórum. Para aquele poder, literalmente, né? Para aquele fórum poderoso. Para aquele elemento de poder achar que é mais interessante ou não, mas que não necessariamente responde a demandas. Mas precisa partir de algum lugar, né? Isso que eu tô querendo dizer. E eles partem, né? Eles têm. Aí a gente tem também repertório, que é fundamental, beber de fontes variadas, porque se você não conversa, se você não entende, se você não aceita vozes dissonantes, diferentes, se você não sabe o que está acontecendo fora do seu campo de visão, fica difícil falar de futuro. E isso está diretamente conectado com diversidade, né? Diversidade, um grupo diverso de pessoas, com a participação de grupos subrepresentados, tendo vozes, né, nas discussões, você consegue chegar a lugares diferentes. Boa. Acho que mais do que tendo voz, já vem sendo ouvidos, né? Muitas vezes nas discussões. Sim, sendo ouvidos. Eu diria que, eu concordo com tudo que o Marcelo falou, e eu diria que é democratizar o letramento de futuros e o que isso significa e por que isso é importante para as pessoas, e ter essas discussões para que elas possam ser compartilhadas no processo de construção do que a gente deseja para a humanidade, no final das contas. Porque nenhuma discussão para mim de futuros faz sentido se ela só vier do ponto de vista comercial. Boa. Porque ela só vai servir para quem assistiu Mr. Robot vai entender exatamente o que a gente está falando. Ótimo seriado. Então, se todas as inteligências artificiais ficarem nas mãos... Porque, o ChatGPT, meu Deus, que medo, etc. Mas se todas as inteligências artificiais ficarem na mão das grandes corporações e não puderem ser difundidas para muitas pessoas, as inteligências artificiais vão servir a determinado propósito. Porém, se elas ficarem na mão de todas as pessoas, elas também vão servir para diferentes propósitos e alguns propósitos não são bons. Então, no final das contas, explorar possibilidades de futuros e ver o que é mais desejável. E aí tomar atitudes para que a gente possa ter o melhor cenário possível. E de que forma os nossos grandes desafios serão resolvidos com a ajuda da inteligência artificial, por exemplo. Exato. Que é o que está em voga hoje.
Maravilhoso, hein, gente? Adorei esse episódio. Muito bom. Muito obrigada, ajudaram Obrigado a construir. você. aí Valeu, obrigado pelo convite. esse futuro, porque esse episódio é futuro. Na verdade, a gente tá no futuro. A gente deve estar o quê? A gente deve no final tá de janeiro, Final de janeiro. perto do meu aniversário. Quem sabe até lá, quem sabe nesse episódio eu tenho 38. É verdade, olha só que legal. Mas muito obrigada. E assim, eu vou dar alguns recadinhos, mas eu queria que vocês também dessem os seus arrobas e seus serviços aí pra lembrar, e a gente vai deixar na descrição também. Vai lá, Marcelo. Bom, para me achar, Marcelo Gripa no LinkedIn, Marcelo Gripa também no Instagram, e para achar Futuros Possíveis, @os Futuros Possíveis no Instagram. Lá a gente compartilha muito do que a gente faz. Tem também o nosso podcast semanal, que vocês podem conferir no Spotify ou no YouTube. E também vou deixar o link aqui para vocês poderem baixar as nossas pesquisas, né? Como eu disse, no ano passado foram 3 pesquisas: futuro do trabalho, futuro das apostas esportivas online, futuro do esporte e da atividade física, futurospossíveis.com.br. E daqui a pouco, hein, vem mais pesquisa por aí. Olha aí, jornalista apresentador faz o serviço bem, né? E o meu já sabe, LinkedIn, @Rafa Comenali. Logo tenho novidades de outras Você tá coisas. bombando também no seu LinkedIn, tô Tô bombando no meu adorando. LinkedIn, tô bombando umas outras coisas, mas talvez quando esse episódio esteja rodando, as coisas já estejam rodando, mas aí a gente dá os recados e conta as novidades. Boa, maravilhoso. Em breve, então teremos outros arrobas. Muito bom. E o meu recado, então, é pra você continuar assistindo a nossa temporada. A gente tem mais 2 episódios dessa segunda temporada. Tem já episódio aí no ar, né? Foram mais 2 também que já estão no ar. Tem a primeira temporada, pra quem não viu ainda. Tudo aqui no YouTube, em todas as plataformas de streaming. E se você não assina o The Brief, não vacila. Também tá aqui o link pra você receber a nossa newsletter de segunda a sábado, sempre com as melhores notícias de tech e negócios. E a gente também tem em todas as redes sociais, então é só ir atrás da gente em todas elas, @TheBrief. E é isso, fica comigo até a próxima. Eu sou a Stephanie Com, editora do The Brief, e até breve.